Olá, caros alunos, aqui é o professor Rafael. Vamos prosseguir com a disciplina de Educação Física. Nós estamos estudando handball e agora nós vamos estudar as posições de jogadores e as suas respectivas funções. Muito bem, vamos começar. Posições do handball. Nós temos as seguintes. Primeiramente, nós temos o goleiro. Em seguida, nós temos os pontas. Prosseguindo, nós temos os meias ou armadores laterais. Nós temos o armador central e também temos o pivô. Vamos agora estudar cada um deles com mais detalhes. Primeira posição, nós temos o goleiro. Alguém já disse que uma grande equipe começa pelo bom goleiro. O goleiro ele é de fundamental importância para que uma equipe evite sofrer muitos gols e também para iniciar contra-ataques. Para defender a baliza é preciso que ele tenha flexibilidade e seja ágil nos movimentos. E a coragem no goleiro de handball é de suma importância, já que os arremessos são muito fortes. Ou seja, um goleiro de handball necessariamente precisa ter bastante coragem para enfrentar os arremessos da equipe adversária. É interessante destacar que é permitido que os goleiros participem dos ataques e também marquem gols. A participação ofensiva normalmente acontece quando sua equipe está em desvantagem no placar e então ele precisa se arriscar para buscar a vitória em favor da sua equipe. Por fim, é interessante também destacar que, ao contrário de outros esportes, como o futebol e o futsal, o goleiro do handball não usa luvas. Isso acontece porque as luvas prejudicam a empunhadura e o controle sobre a bola, dificultando os lançamentos. Muito bem, vamos prosseguir. Também temos os pontas. Os pontas, eles são os jogadores que jogam bem abertos na quadra. São jogadores importantes na movimentação ofensiva e eles precisam ter muita técnica de arremessos, já que tendem a finalizar em situações com pouco ângulo. Diante da dificuldade em marcar gols, eles precisam desenvolver uma boa qualidade de arremesso, pois, como eu disse, eles jogam bem abertos, jogam nas extremidades da quadra e eles tendem a arremessar com um pouco ângulo. Então, o arremesso deles tem que ser bem desenvolvidos. Eles são jogadores lisos, como se costuma falar na gíria. Eles são muito rápidos, são ligeiros e os pontas são os grandes responsáveis em puxar os contra-ataques. Também possuem boa movimentação, drible e finta, já que eles tendem a ludibriar seu adversário na corrida, isto é, no contra-ataque, então assim se sobrepor aos seus adversários e então conseguir um contra-ataque com êxito. Essas são as funções e características dos pontas. Prosseguindo, nós temos os meias ou armadores laterais. Os meias do handball são jogadores que atuam sobre o meio e as pontas da quadra. Eles ficam ali no intermediário, nem tão aberto nas laterais como os pontas e não tão centralizado. Os atletas dessa posição no handball tendem a ser jogadores mais fortes e altos, têm boa impulsão e arremessam bem de longa distância. Os jogadores que atuam nessa posição são chamados de armador pela direita e também armador pela esquerda. Temos também o armador central, que ele é o grande maestro da equipe, né? A mente brilhante da equipe geralmente é o armador central. Assim como no basquete, o armador ele é o responsável por organizar as jogadas da equipe. Para isso, precisa ter um raciocínio rápido, boa leitura da dinâmica do jogo e também uma boa leitura no que diz o aspecto da defesa e ataque. Isto é, na totalidade, ele precisa ter um bom raciocínio, uma boa leitura do jogo. Os armadores centrais no handball têm um ótimo passe, eles arremessam com muita precisão de longa distância e também são atletas
excelentes na criatividade, na distribuição de jogadas, e são jogadores bem comunicativos na sua equipe, isto é, eles orientam bastante, jogam falando, como se diz, dando orientações para a sua equipe, e geralmente são aqueles que lideram, não necessariamente, mas por ele ter essa capacidade de raciocínio, de organizar, são aqueles que ditam o jogo, eles colocam o jogo para correr mais rápido, ou deixam o jogo mais lento quando necessário, eles têm essa perspicácia para liderar a sua equipe. E por último, nós temos o pivô. O pivô, ele é aquele atleta que aquela posição que todo mundo na aula de educação física escolar deseja praticar. O pivô é aquele que todo mundo na aula de educação física escolar deseja atuar na posição. Ele é o grande responsável pelo ataque. O pivô é o jogador que atua adiantado entre os defensores. Sua movimentação acontece entre a área de gol e a linha tracejada de 9 metros, com o objetivo de criar espaços para jogadores que chegam ao ataque e também para receber as bolas em condição de finalizar as jogadas. Normalmente os pivôs eles são atletas muito fortes e técnicos. São os grandes responsáveis em arremessar e em executar os ataques. É por isso que na maioria das aulas de educação física escolar ou numa escolinha de handebol, pelo menos a grande parte dos meninos desejam ser o pivô, já que ele é o que vai marcar gols e todo mundo, é claro, assim como no futebol, no handebol, deseja marcar gols. E aqui nós temos uma imagem que retrata bem as posições. Bem abertos, nós temos o ponta direita, o ponta esquerda, nem tão abertos e não tão no centro. Nós temos o meia direita e o meia esquerda. Nós temos o armador central, que, como disse, é o grande maestro, é o que dita o jogo, que organiza a sua equipe. E por fim nós temos o grande atacante, que é o pivô. Ok? Até a próxima. Bons estudos.